Olá, meus queridos. Para quem não me conhece, meu nome é Dalva. Hoje é 17 de abril de 2022. Nós estamos prosseguindo com a nossa leitura da Bíblia. Nós estamos no livro de Juízes, capítulo 6. Vamos ler a partir do capítulo 6. Vamos falar sobre Gideão. Então, gente, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para vocês verem que Deus não escolhe, né, a pessoa que tem boa aparência, que sabe tudo. Deus pode escolher também. Depende da humildade dessa pessoa. Se não tiver o coração orgulhoso, se não tiver a mente orgulhosa, Deus escolhe. Mas Deus escolhe os menores. Como ele escolheu o Davizinho lá, estava no pasto, tomando conta das ovelhas. Nem o pai contava com o Davizinho. Né? Quando Samuel foi lá, ungiu um filho de Jessé, todos os filhos passaram diante de Samuel e Deus falou com Samuel: não são esses, não é esse, não é esse. Aí quando acabou os filhos, Samuel falou com Jessé: cadê? Acabou os seus filhos? Não tem mais um? Aí ele falou: tem um lá no pasto, um pequenininho, um miudinho, né? Eu nem fiz conta nele. E Deus escolheu Davi para vencer o gigante Golias, para ser rei. E o Gideão também foi escolhido. E Gideão não era um corajoso, ele era até medroso, ele era pequeno. Então Deus pode até escolher uma pessoa grande, um bonitão, mas que seja humilde. Porque Deus não escolhe orgulhoso. A Bíblia fala que Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia fala que Deus escolheu as coisas que não são para reduzir as que são, para que ninguém se glorie perante ele. Então Deus às vezes não escolhe um estudado para pregar o evangelho. Deus escolhe uma pessoa que nem estudou, não sabe nem escrever. Por quê? Para que Deus seja glorificado. Não pela sabedoria humana que Deus vai ser anunciado, mas pelo Espírito de Deus, que Jesus vai ser anunciado, o evangelho vai ser anunciado. Então vamos prestar atenção nessa história de Gideão, que é muito bacana. Capítulo 6. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Nós sempre errando, né, gente? Nós somos, né, povo obstinado. E durante 7 anos, ele os entregou, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Porque quando faz aquilo que Deus reprova, Deus deixa o povo sofrer, para ver se conserta, né? Que nós somos difíceis, né, gente? Ô povo, ou nós, né? Mas ainda bem que Deus tem misericórdia e está sempre nos dando oportunidade, nos chamando, nos perdoando. Vamos continuar. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Invadiam as plantações. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Ô Dalva, quem são os outros deuses? Eu já falei no outro vídeo.
São todos, gente. Todos que aparecem por aí. Todos. Todos mesmo, sem exceção. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo que são os verdadeiros. Né? Que na verdade é um só, né? A Trindade. O resto é tudo resto. Eu não vou ficar falando nomes para não ofender ninguém que acredita. Mas o resto, tudo é resto. Tem uns que apareceu, né, há pouco tempo. Apareceu aqui, apareceu ali. E santo aqui, santo ali. E uns santos novos aí que estão canonizando. Isso tudo é coisa de homem. É o homem que inventou isso aí. Ninguém é santo. Santo é só Deus. Só Jesus, só o Espírito Santo. Vocês verem que nem Moisés, Deus deixou o povo santificar ele, idolatrar. Nem Moisés. Abraão morreu tudo, Deus sumiu com eles. Moisés, Deus sumiu com o corpo dele. Então é só prestar atenção na palavra de Deus, gente. Vamos seguir o caminho certo, porque Deus não agrada dessas coisas. Né? Fazendo as coisas que Deus reprova, é adorar ídolos. É pôr sua fé no ídolo, feito por mãos humanas. Acorda, gente. É só dar ouvido. Se você dá ouvido, o Espírito Santo te revela. Talvez você não entendeu ainda porque você ouve de mau grado. Você ouve com o coração duro. Você ouve para criticar, para encontrar falhas, né? Para colocar na justiça, para fazer as coisas. Ouça com o coração aberto. Aí Jesus te cura da sua cegueira espiritual e te liberta e te salva. Para a glória de Deus, porque é da vontade de Deus que nenhuma pessoa se perca, mas que chegue ao conhecimento da verdade. Então tá, vamos repetir aqui. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita. Eu nem sei como é que fala essa palavra. Abiesrita. Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha, gente, que maravilha. Eu imagino que Gideão deve ter olhado para um lado e para o outro. Será que está aqui comigo, hein? Porque eu não sou isso aí, não. Olha só o que o anjo falou. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que o Senhor, que os nossos pais nos contam quando dizem: foi o Senhor que nos tirou quando... Peraí, deixa eu repetir porque não dá para entender direito. Ah, Senhor, Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Olha, gente. Então Gideão era um homem pequeno, um homem até medroso, o menor lá da família dele. Aí Deus falou assim: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Quando Deus envia a gente, meus queridos, é a força de Deus, é a sabedoria de Deus, é Deus que fala. Nós estamos apenas sendo usados como instrumentos. Quem sou eu falar do reino de Deus? Quem sou eu? Mas eu vou pelo poder do Espírito Santo, eu vou porque o ID é para nós. A Bíblia fala em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, se Deus mandou a gente vai, pela fé. Mas quem fala em nós é o Espírito Santo, porque nós não temos sabedoria para falar do reino de Deus se não for pelo Espírito Santo.
Vamos prosseguir. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã, né, meus familiares, sei lá, meu pai, minha tribo, meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, Deus falando, ó. O anjo enviado, né, falando da boca de Deus, da parte de Deus. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Ó, fala que era o anjo, mas é o Senhor. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne no cesto e o caldo numa panela. Trouxe-o para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore, debaixo da grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Porque antigamente ninguém podia ver Deus, gente. Ninguém podia ver Deus face a face, que morria. Mas Deus tranquilizou ele. Paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe segundo o novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, despedace o altar de Baal, ou seja, destrua o altar dos ídolos. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. É medroso mesmo esse Gideão, hein? Nem Deus mandando, ele ficou com medo do povo. Medo de gente. Hoje, se Deus mandou, eu ia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar, recém-construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Baal, para quem não sabe, é os ídolos. Babilônia, o Baal. Nosso Deus, traga seu filho para fora, ele deve morrer.
O povo lá é bravo mesmo, hein? Pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. O povo defendia mesmo a idolatria, né? Eles defendiam a religião. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Viu, gente? Olha só nos dias de hoje, né? Não vou explicar, não. Dá para entender, né, gente? Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: Que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Tem que deixar a causa, gente. Se o povo hoje tivesse um pouco de entendimento, os idólatras, devia deixar a causa na mão do ídolo. Olha, se o ídolo for um Deus verdadeiro, ele que se defenda. Ele que castigue quem quebrou ele. Ah, mas acho tanta gente para brigar, né? Para defender a religião. Mas vai ser comida de bicho, né? Esse povo, se não converter, vai ser comida de bicho. Porque as imagens foram feitas por mãos humanas. Não foi Deus que criou, não. Deus só deixou a Trindade. Deus só ensinou a adorar a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o pai do Gideão falou assim, ó, que Baal dispute com ele. Vamos ler de novo. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Eu não sei falar essa palavra direito, mas deve ser isso. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele, com toque de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. Enviou mensageiros e todo Manassés, chamando-o às armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naphtali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: Quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Olha o Gideão provando Deus, ó. É medo demais. Mexer com o povo é bravo demais. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: Não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca. O chão estava todo coberto de orvalho. Medo demais, né, gente? Eu até entendo. Nossa, o povo defende demais a religião. Fica difícil. Eles brigam mesmo. Não, eles até matam a gente se a gente falar mal de algum ídolo. Então, só Deus para nos livrar, né? E Ele livra mesmo. Eu já tive muita experiência com Deus, graças a Deus, de livramento. Capítulo 7 de Juízes. A vitória de Gideão sobre os midianitas. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo
que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Entenderam, gente? Foi gente demais nessa guerra, nessa batalha. Aí Deus falou assim, não, tem gente demais. Então o povo vai falar que com a força deles, que eles venceram. Aí Deus falou assim, ó, fala com aqueles que estão tremendo de medo, que pode voltar. Aí voltaram 10.000. Olha, peraí. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Então era muito. 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Então era 32.000. Voltaram 22. Ficaram só 10.000. Mas é muito ainda, quer ver? Deus achou muito ainda. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura. O nome do servo era Pura, olha. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura. E ouça os que estiverem dizendo. E ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Olha só, gente, presta atenção. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Olha só, gente, os próprios midianitas estavam decifrando o sonho, vindo da parte de Deus, né? Vindo da parte de Deus. Porque Deus falou assim, vai lá e escuta o que eles estão falando. Vamos ler de novo, ó. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu,
não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Olha só, cara medroso, né? Só depois que ele ouviu tudo que Deus falou que ele creu, que ele teve fé para encarar. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levantem-se! O Senhor entregou o acampamento do midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: Observe-me, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: A espada pelo Senhor e por Gideão! Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naphtali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: Desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. Será como é que fala isso? Acho que é Zeeb mesmo. E, depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb, a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Gente, deu para entender? Eu leio assim, com calma, pausadamente, para a gente entender. Olha que vitória! Deus fez com que os midianitas se voltarem contra eles mesmos. Da mesma raça matava o outro. Um homem contra si mesmo, contra o amigo, contra a turma deles mesmos. Porque Deus, quando fala que dá a vitória, Ele dá. Não importa como. Nós não temos que questionar. E falar, mas como? Eu não entendo. Como que vai ser? Se Deus falou, é só avançar, gente. É só avançar. É só avançar que a vitória já é nossa. Porque Deus está conosco. Então, por hoje é só. Vamos terminar esse vídeo. Amanhã nós vamos ler a partir do capítulo 8 de Juízes. Gente, é muito tremendo a gente aprender a Bíblia, né? Talvez você que está ouvindo agora, você não conhecia essa história de Gideão. E agora está conhecendo. Que era um homem medroso, pequeno, o menor da família dele. Mas Deus usou. Falou assim, eu vou te dar a vitória através de você, que é pequeno. Porque a glória é de Deus. Se Deus usar um gigante para dar a vitória, eles vão achar que é a força do gigante. Então Deus faz assim. Igual
Davi matou o gigante com uma pedrinha. A vitória é de Deus. É Deus que dá a vitória para nós pela força dele. Ele nos usa como instrumento, mas é ele que faz. Deus que abençoe, fiquem com Deus e a paz seja convosco até amanhã, se Deus quiser.